é sobre uma mente eficaz. Essa palavra mexeu muito comigo, porque sempre que eu estudei sobre o potencial do cérebro e sobre como o inimigo atua nos pensamentos e como ele destrói vidas, destrói relacionamentos, destrói sonhos, quando o inimigo se instala em nossos pensamentos, principalmente no inconsciente. E eu sou a maior batalhadora disso, porque eu vivi grande libertação da minha vida ao estudar profundamente o cérebro e como o inimigo atua nos pensamentos. Nós sabemos que a guerra do inimigo das nossas almas é na mente. E eu sofri demais, porque vivia ouvindo muitas crenças que limitavam o conhecimento verdadeiro do nosso Deus, crenças que limitavam eu entender os planos de Deus, eu entender esse amor maravilhoso e incondicional, que nada nos tira desse amor. Se eu fizer mais, o Senhor não vai me amar mais. Se eu fizer de menos, o Senhor não vai me amar de menos. O Senhor me ama e ama você também, meu marido. Ama num amor tamanho que deu seu Filho unigênito para morrer na cruz por nós, amém? Então, quando eu entendi a importância de estudar isso, eu me tornei uma pessoa pesquisadora disso e pregadora sobre os pensamentos. Vocês notam que eu sempre ensino a importância de vocês entenderem quem é o nosso Deus, entenderem quem nós somos, entenderem quem nós somos através dele e qual é o propósito que ele tem para cada um de nós, que é propósito de vida abundante, que é propósito de paz, que é propósito de alegria. Nós fomos feitos para viver em alegria. Nós fomos feitos no Éden. O Éden é um lugar de prazer, é um lugar de delícias, é um lugar de alegria, de provisão completa, de sustento completo, de nada tem falta. E é esse Deus que quer que nós vivamos isso. E eu queria hoje falar sobre a mente eficaz, amém? E eu começo em Provérbios 23, 7. Provérbios 23, 7. Provérbios é um livro maravilhoso, né? Que fala muito sobre pensamentos e comportamentos, amém? Se você quer aprender a se relacionar, visite Provérbios. Se você quer aprender a se relacionar com Deus, visite os Salmos. Amém? Então, assim como o homem pensa, ele é. Diga, eu sou o resultado do que eu penso. Diga para o seu amigo, para o seu irmão do lado: eu sou o resultado daquilo que eu penso. Amém? Então, o que é que você pensa? Nós vimos esses dias o que é que Deus diz, o que é que Deus pensa. E hoje nós estamos vendo o que é que nós pensamos. Um profeta de Deus ensinou assim: semeie um pensamento, colha um ato. Semeie um ato e colha um hábito. Semeie um hábito e colha caráter. Semeie caráter e colha um destino eterno. Amém? De acordo com alguns estudos, queridos, nós em um dia temos 70 mil pensamentos. Você pode imaginar isso? As mulheres podem, né? Okay. As mulheres podem ser até o dobro. Mas os cientistas dizem que nós temos em média 70 mil pensamentos. E nós fazemos 10 mil sinapses novas por dia. Uau!
ou seja, novas conexões neurais, né? As sinapses são conexões eletroquímicas entre um neurônio e outro, que são as células do cérebro pensante, o cérebro que dispara gatilhos para as atitudes, para hábitos. Amém? Então, essas conexões são a partir daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente vivencia e daquilo que a gente está pensando. E o cérebro está ali trabalhando. Você pode imaginar a complexidade da sua vida nesse momento? O seu cérebro está trabalhando com 1000 sinapses para aprender e reter o que está sendo revelado através do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Nesse momento, várias conexões eletroquímicas estão sendo feitas. Ok? Então, pensa comigo. Cérebro, né? A mente, que o tempo todo está pensando. E essas sinapses vão comandar impulsos nervosos para o corpo. Através do que, gente? Da medula que passa em toda a área da coluna. E a medula e a mente formam o sistema nervoso. O cérebro e a coluna, a medula, formam o sistema nervoso, ok? E por isso que eu queria que você lembrasse dessa palavra, Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula. E julga os pensamentos e intenções do coração. Em algumas versões, não sei se aqui está julga, aqui está falando julga pensamentos, ou seja, em outras versões vai dizer discerne os pensamentos e intenções do coração. Querido, isso é muito importante você entender, que a palavra de Deus, ela vai entrar no nosso pensamento, vai entrar na medula e vai trazer discernimento de o que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, do que é preciso fazer, do que não preciso fazer. Se você tem medo, qualquer sentimento que você tenha, tudo vem do comando do cérebro. O cérebro é dividido em algumas áreas, mas eles entram em conexão. Por exemplo, a área frontal é a área da razão, é a área da fala. A área aqui de trás, occipital, é a área da visão. A área parietal é a área que você consegue discernir tempo, espaço. As emoções, né, no centro, que é o sistema límbico. Então, as coisas que a gente vivencia, que a gente aprende, tem as áreas do cérebro, porém todos estão em conexões para que a gente tenha um pensamento, uma ação, e aquilo fica fixado em nossa mente como um padrão. Diga, padrão. É estabelecido um padrão de pensamento, um padrão de entendimento sobre a vida, ok? Então, todo o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, nós vamos tendo experiências, conhecimento, feito sinapses, e nós adquirimos um padrão, uma cosmovisão, um entendimento do mundo, um entendimento de quem nós somos e como estamos nesse mundo. Até aí, ok? E os cientistas, então, eles dizem que toda essa ingestão
engenharia maravilhosa do Criador, fica no nosso pensamento, na nossa razão, no nosso entendimento, somente 10% do que nós aprendemos, do que nós vimos durante o dia, desses 70 mil pensamentos, dessas 10 mil sinapses, somente 10% fica no seu pensamento. Você não se lembra do que você fez de manhã, você não se lembra do que você falou de manhã, você não se lembra detalhes de quem você conversou de manhã ou ontem. Mas tem coisas que o inimigo soprou e ficou no seu subconsciente. Os cientistas dizem que 90% dos nossos pensamentos estão lá, afixados no nosso subconsciente e no inconsciente. E isso é onde Satanás coloca o seu cavalo de Troia. Coloca a sua fortaleza no inconsciente. Entende? E o que divide e que dá discernimento? A palavra de Deus. Agora, imagine se tudo que você coloca para dentro, né? Se tudo que você pensa for pensamentos elevados, como diz a palavra de Deus, se eles estiverem alinhados com a vontade de Deus, estiverem focados no propósito, estiverem alicerçados na confiança em Deus, você está colocando, você está semeando palavra de Deus, palavra que liberta. Sabe por quê? Porque você escolhe o que você pensa, você escolhe o que você alimenta a sua mente, mas você não percebe isso durante o dia, não é? Durante o dia, quantas vezes você reclama? Durante o dia, quantas vezes você não presta atenção no que você está pensando? Quantas vezes durante o dia você não presta atenção no que você está lendo na internet? Quantas vezes durante o dia você se distrai com coisas que não são importantes e você põe para dentro do seu cérebro coisas que não tem nada a ver com a sua vida, com o seu propósito, com aquilo que Deus deseja que você viva? Então, nós somos uma bomba relógio. O importante é que nós temos um desafio hoje. E hoje eu estou te desafiando a sair daqui como jardineiro da sua mente. De você mudar os seus pensamentos naquilo que você alimenta. Você está começando 2024. Nós já falamos sobre isso. Nós falamos o que Deus diz sobre 2024. Agora eu estou falando com você. Como é que você vai viver esse 2024? Na mesmice? Ou você verdadeiramente vai mudar os seus pensamentos, os seus hábitos e o propósito que Deus tem para você e você vai conseguir viver? Tem um ditado que diz assim: a reclamação é adubo da miséria, enquanto que a gratidão é o combustível da felicidade. Amém? Quem tem gratidão? Aqueles que não cultivam pensamentos elevados tendem a reclamar. E por isso que eu convido você, querido, a cessar qualquer reclamação a partir de hoje, amém? Quem está comigo aqui? Qualquer murmuração, ok? Porque isso traz miséria, traz esterilidade na sua vida. A vida fica estéril, sem frutos. A reclamação, a murmuração. Quem tem a mente povoada de pensamentos negativos e sentimentos ruins por reclamar, não conseguirá desenvolver o poder para grandes realizações. Quem quer realizar grandes coisas esse ano? Quem quer ter discernimento do que Deus quer? Quem quer desenvolver dons que Deus deu? Quem quer desenvolver criatividade? Quem quer desenvolver sabedoria? Se você quer sabedoria do alto, se você quer criatividade do alto, se você quer viver de uma forma diferente, em
destaque, em ser uma boa influência, você precisa de se alimentar de pensamentos bons. Você precisa alimentar sua mente. Você é jardineiro da sua mente. Você é jardineiro da sua vida. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Voltando aos 90% dos pensamentos irem para o inconsciente, gente. Pensa comigo numa coisa importante. Se os seus pensamentos vão para o inconsciente, o que acontece? Alguém fala algo para você assim no meio da conversa, né? Você está conversando com alguém e está tudo bem, e alguém fala uma palavrinha que desata um gatilho na sua vida de um sentimento ruim. Você está conversando com alguém e alguém fala algo assim, algo de desvalor. Para mulher principalmente, fala, mas você é gordinha, né? Mulher não gosta que chama gordinha. Ou alguém fala qualquer coisa que você entendeu como um desvalor, você entendeu como um desmerecimento, você entendeu como algo ofensivo. Tudo bem, continua a conversa, você muito educadamente continua conversando, mas aquilo ficou ali, né? Entrou lá no seu subconsciente e você segue a sua vida, amém? Mas sempre tem aquele pontinho ali. Vem alguém e fala uma outra coisa, porque o diabo é muito esperto e lança mais uma semente, porque ele percebeu que você ali se sentiu mal, porque ele conhece as nossas fraquezas. Ele conhece aquilo que nos incomoda, Ele conhece aquilo que a gente teme, Ele conhece aquilo que nos traz insegurança, aquilo que nos traz ansiedade. Então Ele lança uma outra pessoa para falar uma outra palavrinha e que aquele gatilho dispara e você começa a falar. Realmente, eu não sou apta para tal coisa. Eu não sei falar em público. Como que eu vou fazer se eu não tenho um bom cabelo? Como que eu vou fazer se eu não tenho uma boa aparência? Como que eu vou fazer se eu não tenho uma roupa? Como que eu vou fazer se eu não tenho estudo? Então nós começamos a nos desmerecer e a nos desvalorizar e aceitar esse tipo de semente de maus pensamentos, e nós começamos a reclamar, a vida não foi boa para mim, realmente eu nasci num lar que eu não tive condição, na cidade que eu morava não tinha nada, e aí eu fiquei assim, e aí eu vou ser sempre assim, né, Gabriel? E aí então nós começamos a desenvolver crenças sobre nós mesmos. Crenças que nós criticamos as outras pessoas, porque a partir da crítica das outras pessoas é para aliviar a nossa dor de não termos desenvolvido algumas habilidades, porque nós achamos que nós não somos capazes de desenvolver algumas habilidades. Quem já passou por isso? Quem já passou por isso, que você nunca vai conseguir isso, você nunca vai fazer aquilo, isso é muito difícil, isso é impossível para você, você não tem chance. Você não nasceu para isso. E cada vez mais nós vamos colocando os nossos sonhos para trás e vamos deixando a vida nos levar. Não é verdade? E quantas vezes nós ouvimos isso, mais dolorido ainda, da própria família, não é? Você ouviu que você vai ser igual ao seu tio, que nunca estudou, que você vai ser igual a sua tia, que nunca deu certo no casamento, que nunca deu certo em relacionamento nenhum, não tem isso, vai ficar para titia, e vai isso e vai aquilo, não é? E nós andamos em culpa.
E a gente caminha com esse peso. A gente caminha, como dizia uma amiga minha, né? Com uma mala sem alça, cheia de corrente, arrastando a vida inteira esses pensamentos negativos. Mas em Efésios 6,17 diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação é aquele que você deve se lembrar sempre, porque você tem a palavra, que é a espada que divide alma e espírito. E a espada que divide alma e espírito é a palavra de Deus, que diz quem você é, que Deus diz o que você, Ele te ama, o que Ele tem para você, que é vida abundante, que é vida de paz, que é vida de crescimento, que é vida de prosperidade. E é essa espada que você tem que andar diariamente, pensando nas coisas do alto, que tudo que é bom, que tudo que é honesto, que tudo que é abençoado, porque você é abençoado. Amém? Abençoado, porque Deus nos amou tanto que deu seu Filho para morrer por nós. Ele nos amou antes da fundação do mundo. Então nós temos que ter sempre este pensamento de quem somos nele e através dele. É sempre isso. Quem somos, filhos amados. Quem somos nele. Tudo posso naquele que me fortalece. E quem somos através dele. Somos aqueles que faremos obras maiores, fomos feitos para obras maiores do que ele fez. Somos capacitados e habilitados pelo Espírito Santo de Deus. Somos aqueles que recebemos sabedoria do alto se pedimos amém? Então você precisa ter esses pensamentos que vão quebrando esses pensamentos que vêm sobre o seu subconsciente. Quem nunca foi na igreja e não ouviu assim, fizeram macumba contra você, o diabo vai te pegar, o diabo está se levantando contra você. Quem nunca ouviu isso? Vocês estão rindo? Todo mundo ouviu, não é? Eu sou assim porque fizeram macumba contra mim. Quem já sentou e disse assim, pronto, minha vida acabou porque o diabo se levantou contra mim? Isso é uma crença limitante. Vai para o seu subconsciente. Você sempre acha que tem alguém te perseguindo. E você começa a andar com manias persecutórias, né? Que sempre o diabo vai fazer algo mal para você. E você está desapercebido. E você está desprotegido. Isto é um amém? Tira. O que? Igreja, um amém? Tira. É muito importante que você saiba que você é filho amado, que o Senhor dá ordem aos anjos para te guardarem, que o diabo não pode tocar nos filhos de Deus sem a autorização do Senhor. E se o Senhor permitir que ele toque, é para a glória do Senhor, ele vai fazer algo tremendo. E nós precisamos pensar que sempre Deus está trabalhando. Fechou uma porta, é Deus. Isso aqui deu errado, é Deus. Não está dando certo, é Deus te avisando, é Deus te paralisando, é Deus te conduzindo, é Deus cuidando de você, é Deus tratando com você, forjando o seu caráter. E nós precisamos ter sempre essa libertação, jamais murmurar. Sabemos a confiança que nós temos em Deus e tirar essa culpabilidade de que nós não somos habilitados. É o Senhor que nos habilita, é o Senhor que nos capacita em tudo que você desejar. Veja só, nunca se esqueça dessa palavra. Efésios 2:10. Ouça, porque a fé vem pelo ouvir. Planta isso no teu jardim. Planta isso no teu jardim. Sai daqui com essa palavra no seu coração no ano de 2024. Porque somos feitura. Diga feitura. Diga eu sou feitura. Amém. Criados em Cristo Jesus. Amém? Diga eu sou criado em Cristo Jesus. Que é o que eu estou falando.
Quem eu sou? Eu sou feitura, criada em Cristo. Para quê, igreja? Boas obras. Para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Deus preparou para você boas obras. Deus preparou algo muito importante para a glória dele. E veja só, o que é feitura, querido? Feitura é tão maravilhoso em grego. Feitura é mão de obra, mas é um poema. Deus te ama tanto que não é só feitura, né? Não é só imagem e semelhança dele. É um poema, quer dizer assim, que somos obra, uma obra da sua criação. E ele fala de forma poética em grego. Então somos feito obra especial, algo especial, de tal beleza. Você é tão belo para Deus. Você é tão belo, feitura em Cristo Jesus, criados em Cristo Jesus, criados nele. Uau! Para as boas obras que Deus já preparou para que andássemos nele. Os cientistas, queridos, constataram que pessoas que se separam 10 minutos, diga 10 minutos, 10 minutos por dia para meditarem. Pessoas que se separam para meditar 10 minutos são pessoas que não têm estresse, são pessoas que andam focados no trabalho, são pessoas que têm menos crises de ansiedade, são pessoas que têm alegria, diga alegria. Agora, pessoas que se separam para meditar 10 minutos. Agora, imagina se você entrar no seu quarto 10 minutos para orar a palavra de Deus, que é a palavra criadora, que é a palavra que traz existência o que não existe, que quebra todo o mal. Tem momentos, queridos, que você vai entrar no quarto e você vai falar: essa situação é tão angustiante, Senhor, essa situação eu não sei nem como orar, mas o Espírito Santo sabe orar e interceder por vocês com gemidos inexprimíveis. Você diga: Senhor, eu não sei como orar, mas o Espírito Santo me ensina a orar. Eu só vim aqui gemer, eu só vim aqui te pedir, mas você entra que nem um gatinho de joelho e você sai de lá como um leão, rugindo, forte e corajoso para enfrentar qualquer coisa, sabendo que o Senhor é que guerreia suas batalhas. E você vai quebrando esses medos, você vai quebrando esses padrões todo dia, querido. 10 minutos. Quem pode se separar 10 minutos para ler a palavra e orar? O que pode? Eu tenho certeza que você não vai ficar 10 minutos, que você vai ficar meia hora, uma hora na presença do Senhor, e você vai se deleitar e você vai aprender a conversar com o Senhor, mas 10 minutos todos os dias. Sabe, a gente separa 10 minutos para tomar um banho, a gente separa 10 minutos para cuidar da gente, a gente separa 10 minutos para fazer um exercício, separa 10 minutos para ver a rede social, a gente separa 10 minutos para tanta coisa, para fazer nada, não é? Quem separa 10 minutos para fazer nada? O mais importante da sua vida, que é o que o inimigo não quer, é que você se separe para estar com o Criador, com o poderoso que muda a sua vida, que muda os padrões da sua mente, que muda completamente a sua forma de ser. E eu vou chegar lá para você entender qual é a mudança da sua forma de ser, de estar, de pensar. E você não vai mais andar angustiado, você não vai mais andar em ansiedade, você não vai mais andar em depressão, você não vai mais andar em tristeza, você vai ter alegria, você vai ter foco, você vai ter paz. Quando você entender a importância de que no seu subconsciente tem coisas que precisam ser limpas e
somente quem vai limpar isso é o Espírito Santo de Deus, e somente quem vai transformar isso, que pode chegar lá no seu inconsciente. Ele sabe quais são as manchas, ele sabe quais são as zonas escuras, ele sabe o que foi colocado de engano, de mentira sobre a sua vida, que você não é. E ele vai despertar o verdadeiro eu. E ele vai pôr por terra o falso eu que foi colocado como um cavalo de Troia, para que você fosse enganado a vida inteira e não vivesse os propósitos de Deus. E isso é uma grande mentira na sua vida. Amém? Veja, Satanás, ele cria um sistema de pensamento. Você já viu o sistema hoje na internet? Você já viu o sistema hoje que inverte os valores sobre casamento? Hoje é normal divórcio, não é normal para o nosso Deus. É normal você ter relacionamentos homoafetivos, para o nosso Deus não é normal. Então ele quer normalizar todas as coisas contrárias ao pensamento do Senhor. E aonde ele atinge nas crianças, aonde ele pega nos jovens. Você sabe que de 10 jovens que entram nas faculdades, 7 se desviam, somente 3 continuam crentes. Nas escolas também assim. Satanás, ele criou um sistema para inverter o pensamento, para inverter a cultura. Quando Daniel, queridos, Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a Babilônia, eles eram homens inteligentíssimos, por isso que eles foram escolhidos, porque Satanás pega as pessoas inteligentes, pessoas que têm potencial, para quê? Para desconfigurar a cultura e aculturar na cultura da Babilônia, que a cultura da Babilônia é isso, tudo pode, se me dá prazer, tudo pode, e é isso que Nabucodonosor tentou fazer com Mesaque, Abednego e Sadraque. Falou: olha, vocês têm que se prostrar, porque senão vocês vão para a fornalha, não é isso? Mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, não foi isso? E eles disseram: não, nós não vamos nos aculturar, nós não vamos nos dobrar. Eles resistiram ao pensar, eles resistiram a servir outro Senhor, que não o Senhor Deus de Israel. E eles estavam amarrados, e eles foram lançados na fornalha. Nabucodonosor olhou e falou: ué, mas não foram 3? Eu estou vendo 4 andando ali. E a única coisa que queimou, queridos, a única coisa que queimou na fornalha ardente foi a corda que amarrava a vida deles. A corda da sua vida vai ser liberta. A corda que te amarra em pensamentos inadequados vai ser liberta, porque você não vai se dobrar à cultura da Babilônia, amém? Você vai manter os seus pensamentos, você vai resistir e você vai manter a sua família. Mas aonde é que eu quero chegar quando eu falo em família? Orar sem cessar. Orar sem cessar, vocês acham que é ficar o dia inteiro lá no quarto? Não, é um estilo de vida. Orar sem cessar é conversar com o Senhor o dia inteiro. Orar sem cessar é estar ligado espiritualmente no trono, é ligado nas coisas que está sendo falado, é ligado nas coisas que estão sendo feitas dentro de casa, no seu trabalho, como que estão falando para você, como que você está falando, o que você está declarando, porque a palavra é viva e eficaz, e ela não volta vazia, ela cumpre para aquilo que ela foi dita. Queridos, a importância que eu estou falando é muito grande, porque vocês vão ver aonde é que eu vou chegar. Então tenha uma vida diferente este ano, de orar sem cessar. Tenha esse desafio de ter um relacionamento constante de oração e estar ligada no alto, estar ligada nos seus pensamentos, porque disso vai depender o seu sucesso. Nós vamos estar aqui no final de 2024 e nós vamos falar: valeu ter um ano de desafio, valeu ter um ano diferente, de buscar ao Senhor sem cessar, para que eu fosse vivesse todas as promessas que Deus tinha para mim. E eu vivi grandes milagres, eu tenho grandes testemunhos para contar, como eu tenho.
Eu tenho grandes testemunhos para contar de 2023. E estou vivendo milagres, estou vivendo coisas incríveis do Senhor. E é um estilo de vida. Escolha mudar. E tenha um estilo de vida não de acordo com esse sistema que está aí. Quebre na sua mente, no seu coração. Esse sistema deixa a minha vida me levar. Amém? E eu quero falar para vocês, quase encerrando, 3 agentes de transformação. São 3 agentes de transformação da sua vida. Vocês conhecem, já ouviram falar em Carl Jung? Freud já, né? Psiquiatra. E Carl Jung foi um discípulo de Freud. E ele começou a estudar sobre a característica de alguns comportamentos nas pessoas. E ele começou a ver que alguns comportamentos das pessoas eram repetidos nas famílias. Não é? Meu tio bebia, fulano bebe, o sobrinho bebe, não sei quem bebe, né? Hoje eu estou aqui caindo, brincadeira. E cada um de nós tem arquivado no nosso inconsciente experiências pessoais que são herdados em família. Diga, herdados. E ele chamou essa teoria de inconsciente coletivo. Carl Jung trouxe essa teoria. E essa teoria, ela se resume que nós não somos mais produto da influência do meio, mas somos produto da influência do inconsciente familiar. Muita atenção agora. Eu até vou ler para não perder tudo que eu escrevi, que o Senhor me falou. Nós temos características familiares repetidas. E que esses pensamentos que ficam no nosso inconsciente, eles atingem o DNA. E eles são passados pelo DNA. Não é só produto do meio daquilo que a gente ouve na família, as coisas acontecerem. Eles são herdados geneticamente. Comportamentos. Lígia, comportamentos? Não é só doenças no DNA, não. Os comportamentos são herdados. E isso está provado, que é o segundo agente, na epigenética. Você pode pesquisar na sua casa, dar um Google lá. Epigenética. Essa neurociência pesquisou a fundo, e a neurociência epigenética comprova, confirma que os comportamentos que passam de família para outra família, para outras gerações, são passados através do DNA, mas dos pensamentos e comportamentos são fixados. Ou seja, o que você pensa estabelece algo físico no seu corpo. Já foi estudado as psicossomáticas, doenças psicossomáticas, não é? Conforme eu penso, eu começo a ter. Eu penso que eu vou ter um câncer, pum. Eu penso que eu vou ter algum problema no coração, pum. Não é? E a partir das doenças psicossomáticas, então, começaram a estudar a importância do pensamento. O que é que o pensamento leva a nossa vida a viver fisicamente? E isso fica estabelecido de tal forma nas nossas células que passam de geração para geração. Quem já teve filho, ok, foi passado algo que eu tenho na minha genética, que eu pensei, coisas ruins. Mas a palavra de Deus, que é viva e eficaz, é a palavra que quebra todo o mal, que restaura todas as células, que faz tudo novo. A palavra criadora, a palavra renovadora, restauradora.
Porque nós temos essa palavra, queridos, mas a ciência só conhece isso que foi transmitido, as coisas no nosso inconsciente, boas ou ruins, foi passada para os nossos filhos. Agora pegue os seus filhos, a sua próxima geração, instrua os bons pensamentos. Por isso que fala na Bíblia, olha, ensina o menino ao caminho onde deve andar, porque quando ele crescer não se desviará dele. Ou seja, tudo que você investir na sua família, tudo que você ensiná-los, eles estão aprendendo, eles são esponjas, e eles estão colocando no inconsciente do DNA. E nós somos aqueles que quebramos padrões. Você é aquele que vai quebrar padrão da sua família negativo, que vem de avô, de tataravô. Você vai quebrar, vai para um ponto final e vai falar: não, eu e meus filhos serviremos ao Senhor, eu e os meus netos serviremos ao Senhor, eu e meus bisnetos serviremos ao Senhor, e veremos o Senhor fazer grandes coisas, milagres, e viveremos coisas grandes do reino de Deus. Amém? Amém. Porque nós temos a palavra criadora, restauradora, que traz existência que não existe. Por isso a importância de evangelizar. Êxodo 20, 5, 6. Os mandamentos, amém? Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, está falando de imagens, né? Eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, diga zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Na minha versão está odeiam, ok? Desprezam. E faço o que, gente? Faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então ele está sendo muito claro, gente. Ele está falando assim: olha, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos. Está comprovando o que a ciência diz. Consegue entender? Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, mas até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, daqueles que me odeiam, diz outra versão. Mas faço misericórdia, diga: o Senhor faz misericórdia na minha vida, a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Amém? Quem guarda o mandamento do Senhor, quem obedece ao Senhor. Então a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs, e Ele quebra esse ciclo de iniquidade, Ele quebra esse ciclo de maldição, Ele quebra esse ciclo de angústia, de depressão, de tristeza, de frustração, de inabilidade, de incapacidade. É quebrado pela misericórdia do Senhor. Aquilo que eu penso, minhas decisões, diga: minhas decisões irão determinar a minha genética, irão passar para as próximas gerações. Você orando sobre seus filhos, orando sobre seus netos, ore, declare a palavra sobre a sua casa. Mas quem já herdou algo do passado, tenha misericórdia do Senhor para quebrar isso. Tem um homem que chama Ernest Hemingway. Quem já ouviu falar? Um grande escritor, muito famoso, um homem tão famoso, se matou em 1961. Dali 5 anos, a sua irmã se matou. Depois de 16 anos, o seu irmão se matou. Em 1996, sua neta se matou. E foram investigar porque tantos casos de suicídio, e eles foram ver que em 1928 o pai de Ernest Hemingway havia se matado.
segundo agente de transformação é o Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Hebreus 4, 12 e 13, como nós falamos, diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 legumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos, julga as intenções, né? Os pensamentos, noia, enóia, mente. E no 13, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos prestar contas. Nós vamos prestar conta de pensamentos, de que decidimos pensar e do que decidimos falar. De cada palavra que nós falarmos, nós vamos dar conta. De cada ato, nós vamos dar conta. E nada vai ficar obscuro a Ele. Amém? Se você está sendo tentado, se você não consegue mudar os seus pensamentos, se você não consegue mudar vícios de pensar, porque são hábitos viciantes de reclamar, de criticar. Às vezes eu fico abalada absurdamente de tantas críticas nas redes sociais, os comentários. Qualquer coisa que a pessoa coloque e poste, há comentários de críticas do nada. É necessário comentar criticamente. As pessoas denigrem do nada qualquer coisa que você coloca. Você coloca um pôr do sol, a pessoa vai denegrir o seu pôr do sol simplesmente para criticar que você não fez bem a foto, que poderia ir mais para a direita, mais para a esquerda, mais para baixo, mais para cima. Alguma coisa as pessoas têm que reclamar, porque as pessoas são o tempo todo tentadas pelo inimigo. Tentadas pelo inimigo a nada estar bom, a serem infelizes, a terem falta de tudo. Mas nós temos tudo, nós não temos falta de nada. Nós temos tudo que nós precisamos para sermos alegres. Nós temos a palavra de Deus para nos nutrir de pensamentos que trazem vida e vida em abundância. Eu já estou acabando, amém? Mas quando você não souber como orar, entra no seu quarto aqueles 10 minutinhos. Entra como gatinho e sai como leão. Sai como leão rugindo, falando: aqui não, Satanás, no meu pensamento não, na minha família não, na minha geração não. Porque olha o que diz Ezequiel 18, 2, 4. Olha que Deus pergunta: o que vocês querem dizer quando citam esse provérbio? Havia um provérbio em Israel, que era um provérbio muito comum, que eles diziam: os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. O que quer dizer? Que os pais comem uvas verdes, eles pecam, e que aí, para onde cai o pecado e a culpabilidade? Para os filhos. Mas a palavra de Deus diz assim: juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel. O que é que Deus diz? Pois todos me pertencem, tanto pai como filho me pertence. Aquele que pecar é que morrerá. Uau! Nós pertencemos ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor, mas a salvação é individual. Se meu pai e minha mãe pecaram, não tem mais nada sobre mim, porque Cristo me lavou com aquele sangue maravilhoso e me libertou. Diga: eu sou liberto, eu sou livre de todo o pecado dos meus pais. Eu não tenho nada a ver com isso, porque a palavra do Senhor diz que todos me pertencem, pai como filho, e aquele que pecar é que morrerá. Que coisa maravilhosa! Quando você é livre dos pecados, você está liberto de toda a sua geração. Por isso que muitos falam em fazer aqueles trabalhos de, como é que fala? De geração? Maldição. Quebra de maldição. Já foi quebrado na cruz, querido. Já foi quebrado na cruz. Os pecados dos meus pais não têm poder sobre mim. Amém? Diga: não tem poder sobre mim. Porque eu sou nova criatura. Eu vivo uma vida abundante. Eu falei algumas vezes para vocês aqui
que eu era completamente diferente do que eu sou hoje. Eu olho para minhas fotos e eu não me reconheço, e isso é verdade, é um testemunho que eu falo para vocês. E hoje eu estava falando com vocês. Eu era uma mulher forte, eu era uma mulher violenta, briguenta, eu batia nas pessoas, eu quebrava o carro, eu era uma pessoa que foi acostumada a brigar, eu era muito forte, muito musculosa, porque eu era atleta profissional. Então eu não tinha medo, eu era arrogante, eu era soberba, porque eu era muito inteligente e tudo que eu punha a mão dava certo, eu confiava demais em mim. Mas Deus me tirou tudo, glória a Deus por isso. Moeu a minha pessoa, glória a Deus por isso. Fechou completamente minha vida, perdi tudo, glória a Deus por isso. E quando eu conhecia Jesus, eu lembro que eu encontrei essa palavra que é viva e eficaz. E essa palavra me fez enxergar, e eu entrei em confronto com o meu eu, com o meu falso eu. O meu falso eu de soberba, de arrogante, de que confiava no meu braço. Eu entrei em contato com isso e falei, eu não quero isso. Não, eu não quero essa pessoa. E eu me lembro de dias e dias. Eu era atleta e eu fazia 1 hora de esteira, 1h30 de esteira, corrida. E eu me lembro de horas ali correndo e orando. Senhor, eu não quero ser mais essa pessoa. Glória a Deus. Eu não quero nunca mais ser esta pessoa. Eu não sei como, mas muda a minha vida, muda o meu ser. E meu pai ficava perto e ele falava, mas por que você diz para mudar o seu ser? Você é uma boa menina. Eu falava, pai, eu não sou aquilo que Deus quer que eu seja. Depois ele entendeu lá na frente. E Deus me mudou completamente. Glória a Deus. E hoje eu entendo isso. E eu quero que você entenda que você precisa rejeitar o que é falso e viver o que é verdadeiro, a palavra de Deus. Para que você tenha essa vida abençoada. E eu tive uma vida muito abençoada. Deus restaurou minha vida completamente. Toda a minha vida foi restaurada. E hoje eu sou essa pessoa que tem paz, que tem alegria, que tem humildade, que sou dependente completamente de Deus, que nada me abala, porque eu sei o Deus que eu tenho e quem eu sou nele, porque eu pertenço a Ele. Ele é meu dono e Ele é amado da minha alma. E não há nada que Ele não possa fazer, nem por mim nem por você. Então, querido, que você saia com esta palavra de que 2024 você vai quebrar esses padrões. Esses padrões que vieram de família na genética. Porque você tem um padrão da oração. Senhor, eu rejeito esse padrão de não ter cultura, de não ter sabedoria, de não poder isso ou não poder aquilo. Senhor, toda impossibilidade, Senhor, eu rejeito na minha vida, porque eu quero as tuas possibilidades, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu desejo as possibilidades que o Senhor tem para mim, Senhor. E eu rejeito tudo que foi falado contra aquilo que o Senhor me fez. Ou que eu sou burra, ou que eu sou incapaz, ou que eu sou feia, ou que eu sou bonita, ou que eu não posso isso, ou que eu não posso aquilo. Eu rejeito porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, naquele que me capacita, naquele que me conduz num caminho vivo e verdadeiro, num caminho de vida em abundância, porque Satanás veio para obrar e destruir, mas ele ficou lá para trás, porque a minha vida é com o Senhor. Então não existe nada mais poderoso que a oração. Nada é mais forte que a sua fé. E nada é maior que o teu Deus. Aleluia! Aplauda o Senhor, querido. Esse Deus que muda completamente a nossa vida, completamente o seu estado de ser, tudo que foi colocado no seu inconsciente, no seu subconsciente, de tudo que é ruim, tudo que é lixo. Hoje você vai colocar para fora em nome de Jesus Cristo. Fique de pé em nome de Jesus, vamos orar. Coloca uma música para mim, Nath, por favor.
música, você. E nós vamos orar, que eu vou orar com vocês.